Você pratica atividade física de longa duração? Tem sentido dificuldade para se recuperar? Sua planilha de treinamentos está com algumas falhas? Sua periodização, né, não está indo conforme você pretendia? Bom, meu nome é Fernando Azevedo, sou nutricionista esportivo e clínico e eu vou contar um pouco para você como você pode melhorar sua qualidade de treinamento usando técnicas da alimentação, suplementação. Então segue nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo que pode ajudar ele também a melhorar a qualidade do treinamento dele. Então bora lá, roda a vinheta que nem existe. Blá, 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 blá. Mas você sabe o que é atividade de endurance? Bom, a atividade de endurance ela consiste em uma atividade aeróbia que é realizada por um período prolongado de uma forma contínua. O que é muito comum, e a gente tem um contato da grande maioria das vezes maior, né? A corrida, o ciclismo, a natação. Essas atividades, vamos dizer assim, ela tem um benefício muito grande para o praticante também. Tanto para o fortalecimento do cardiovascular, cardiopulmonar, tem melhorias, né, da composição corporal, como a própria redução da gordura ou o ganho da musculatura também. Então ela é uma atividade que tem um gasto energético elevado, tem formas de você estimular e trazer intensidade. E muitas das pessoas que fazem a prática do endurance, né, no caso ciclismo, corrida, natação ou até mesmo o triatlon, fazendo as 3 modalidades esportivas, tem uma certa dependência depois que começa a fazer a prática. Então assim, ela é muito envolvente, você tem um público muito grande, a galera muito energizada que pratica. Isso eleva mais ainda a performance do cidadão. Mas, né, se esse cidadão que tem essa prática não contribuir, né, com uma boa nutrição, bem provável que há um declínio ao longo do tempo, né? Então, a nutrição ela tem uma importância tão grande para que a pessoa não só se desenvolva por um curto período de tempo, mas que ao longo dos anos treinado, ela tem a longevidade também, não só muscularmente falando, articulação. Se você é bem alimentado, você é mais protegido. Se você é bem mais alimentado e pratica uma atividade física de uma intensidade maior e muito oxidativa, você acaba também eliminando mais radicais livres via alimentação. Então, ter uma alimentação saudável e adequada para cada indivíduo é essencial. Dependendo de esporte, né? Mas a gente está falando aqui do endurance. Então, vamos lá. A gente vai falar alguns pontos principais, né? Para que a pessoa possa se desenvolver muito mais durante a prática da atividade de endurance. Primeiro ponto. Refeição que antecede entre 4 a 5 horas antes da atividade física. Por que esse período, né, de 4, 5, 6 horas que seja, né, antes da atividade física? Esse é o período que o seu corpo consegue, né, após a ingestão de um alimento, metabolizar, fazer toda a quebra, né, desse alimento e armazenar energia em forma de glicogênio, né, para o seu músculo. Ou seja, é um bom período para que você possa armazenar energia para fazer uma atividade, né, de alta intensidade e longa duração após ali esse período. O que seria, né, essas refeições? A gente pode trabalhar ali com uma quantidade mais elevada de carboidrato. Normalmente, né, do macronutriente, eu faço uma sugestão que pode variar entre 60 gramas de carboidrato a 100, 120 gramas de carboidrato, isso dependendo da individualidade biológica da pessoa, né? Ingestão proteica, depende, mas pode variar entre 15 a 30 gramas de proteína nessa refeição. E gordura, eu sempre deixo numa proporção equivalente a 10, 15 gramas, óbvio, depende da necessidade de cada indivíduo, né? Mas essa é a proporção base, né, de ingestões energéticas. E eu estou falando isso do macronutriente, o carboidrato, a proteína e o lipídio. Não do alimento já cozido, tá? Muita gente confunde o alimento cozido com o macronutriente. Eu estou falando de 60 gramas de carboidrato, não é 60 gramas de arroz. Basicamente é 200 gramas de arroz para corresponder 60 gramas de carboidrato. Então,
É nisso que a gente está se referindo. Então, realizar essas refeições por um período, né, de 4 a 5 horas antes vai favorecer o acúmulo de energia para que você consiga fazer uma atividade. Porém, normalmente na minha prática clínica eu sempre coloco para o indivíduo também fazer uma refeição entre 30 a 60 minutos antes da atividade. Por quê? Aquela refeição de 5 horas atrás já digeriu, já diminuiu a plenitude gástrica ali, já está começando a sentir fome. Seria interessante essa pessoa também fazer uma refeição sólida, porém leve. O que seria? De 30, 40 gramas de carboidrato somente. Não passo normalmente ingestões proteicas nesse momento para a pessoa não ficar regurgitando. Pode ser utilizado alguma forma de aminoácido, enfim, mas só a fonte de carboidrato acaba servindo muito bem. Então, o que a gente tem, né, de alimentação sólida? O que poderia ser para contribuir ali com as 30 gramas de carboidrato? Uma unidade de banana para 15, 20 gramas de farelo de aveia, amassadinho. 1 hora antes já dá aquela forrada no estômago e vai ter energia ali também para ser utilizado. E vai ter energia para ser utilizada. Se, né, for via suplementação, a gente tem hoje diversos suplementos energéticos, né? O que é mais comum, o que é o mais barato, que às vezes a pessoa, para experimentar, é a porta de entrada, né? É a maltodextrina. Antigamente era utilizado bastante tanto a maltodextrina quanto a dextrose para esse meio, né? Usando ali em torno de 30 gramas do pó para ser diluído em uns 300, 400 ml de água. E a pessoa toma, espera armazenar aquela energia e ó, partiu. Então, essa é a suplementação básica. Porém, a gente tem outros tipos de suplementos, como o gel de carboidrato, a gente tem produtos chamados R4.1, que são 4 partes de carboidrato para 1 parte de proteína ou aminoácido, que também vai servir como um substrato energético excelentíssimo para uma prática de atividade. Dentro desse contexto do R4, normalmente existe o carboidrato de liberação rápida, média e lenta, para que a pessoa consiga ter um estoque de energia por um período realmente prolongado. Então, essas alternativas podem proporcionar uma melhoria da sua performance. Quando a gente se refere à performance, é melhoria da disponibilidade de glicose para dentro da célula muscular e você conseguir desempenhar, né, aquela explosão ou se manter por um período prolongado numa velocidade mais alta. Isso faz toda a diferença. Dentro do que a gente está falando aqui, equivale basicamente a 40 a 120 minutos de treinamentos corridos. Passou desse período, começa a haver uma necessidade de suplementação, tá? O que a gente tem de suplementação fácil e acessível, né, para uma prática de endurance? O que a galera leva? Gel de carboidrato, existem diversas marcas. Eu sempre recomendo que analise a composição para ver o que tem, se tem maltodextrina, palatinose, oxmase, quais são os tipos de carboidratos, se é de liberação mais rápida, se é média ou rápida, média e lenta. Então é legal a gente ficar sempre por dentro disso para usar o produto certo na hora certa. Então você tem o gel de carboidrato, tem alguns produtos que é tipo bananinha passas, a galera gosta bastante, usa bastante. Já vi muita gente usando até rapadura, né, durante a prática do endurance, e é uma fonte de energia também. Já vi pessoas consumindo bisnaguinha com leite condensado, já vi bisnaguinha com bacon para ter o sódio mais o carboidrato, né? Mas isso, a gente tem uma regra, né, a seguir, né? A pessoa que faz a prática da atividade, ela tem que achar o produto ou o alimento que melhor se enquadra, né, para o estilo de vida dela, para o sistema digestivo dela. A gente tem N tipos, né, de fontes de energia, porém, se usar uma energia que não é compatível com a atividade, normalmente a pessoa fica lá regurgitando, tem o piriri, né? Mas basicamente, dentro do que a gente tem da suplementação, o gel de carboidrato, os isotônicos em pó ou líquido, o R4 e
algum determinado tipo de suplemento à base de malto, por exemplo, né, poderia ser um adianto ali para a pessoa fazer a complementação e continuar desempenhando, né, dentro da atividade. Porém, né, essa suplementação sempre é sugerida depois, né, a cada 30, 40 minutos. Então, a pessoa precisa de uma reserva, né? Tem lá um gel de carboidrato para o primeiro momento, vai ter mais um isotônico para um segundo momento, vai ter outro gel de carboidrato para daqui, passou já 3 horas. Então, ela sempre vai ter que pensar, né, no tempo de atividade e o tanto de energia que ela vai levar para cada 30, 40 minutos. Senão, a pessoa tem uma queda da glicose no sangue e acaba ali, às vezes, tendo uma hipoglicemia ou os níveis de energia acabam caindo de um jeito sinistro e a pessoa morre, né? E mesmo que depois ela faça uma complementação, né? Depois de cair a energia, um atleta pode até confirmar isso. Caiu o estoque de energia, gerou uma hipoglicemia, para voltar e performando, assim, a chance é bem baixa, né? Isso é o que coloca, né, os campeões na frente, a pessoa que se planeja, né? Se não tiver planejamento, a pessoa não consegue desenvolver muito bem. E para o pós-treino, o que você precisa, né? A gente tem que levar em consideração o que é a atividade primeiro, né? Vamos dizer assim, foi lá, praticou uma atividade física de 3, 4 horas, né? Perdeu energia, proveniente de açúcar no sangue, né? Então, o que você precisa? Repor esse açúcar do seu sangue, né? Fazer de uma maneira que seja até mais rápida, para que você, com os próximos treinos, né, até se sinta melhor. Mas isso, fazer essa reposição, vai te gerar um benefício tão grande quanto a recuperação do sistema imunológico e uma adaptação de captação de glicogênio intramuscular, ou seja, vamos imaginar lá que você fez uma prática de atividade física, gastou tudo, você desceu ali o estoque de glicogênio, o que você vai fazer? Voltar com aquele glicogênio e ele vai se adaptar e acumular mais dentro do seu músculo para que na próxima atividade física que você for fazer, né, seu corpo já esteja mais adaptado e você consiga performar mais. É uma escadinha de performance isso. Então, para quem busca performance, a reposição após a atividade física ela é essencial. Não dá para abrir mão. Assim como, né, as outras refeições do dia. Só que, vamos imaginar que pré, intra e pós-treino, basicamente foi mais substrato energético proveniente de carboidrato. Após, né, a prática da atividade ou de uma prova, aí começa as refeições energéticas de carbo mais proteína para sinalizar, né, o seu corpo gerar síntese proteica e você se recuperar. Então, basicamente, as estratégias voltadas para o endurance é carbar bem e carbar com qualidade, com organização. Então, o plano, né, de dieta de um praticante de uma atividade de endurance, ele precisa ser analisado e levado em consideração cada momento do treino, cada necessidade que ele vai ter, né, ao longo das provas ou de uma prática de treino mesmo, e não desistir, né? Porque o treinamento de endurance, ele judia tanto do seu psicológico quanto do seu físico, né? Quantas vezes você saiu para correr e não ficou pensando, porra, o que eu tô fazendo aqui? Poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas, né, ele te gera tantos benefícios que compensam lá. Então, é isso. Se você tem dúvidas, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, só pra gente saber que o trabalho que está sendo realizado está valendo a pena. Se você não gostou, se você quer contribuir com alguma outra coisa, escreva nos comentários aí também. Se você tiver dúvida e quiser perguntar nos comentários, manda lá que a gente está à disposição, né, para fazer um conteúdo para você.